Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Eu vou abrir aqui. No clima da Copa do Mundo, definidos os clubes ou as seleções que vão disputar as quartas de final da competição. Agora há pouco, Portugal goleou e vai enfrentar a seleção de Marrocos. As informações dos clubes caririenses daqui a pouco, preparativos de Casa, Guarani, Barbalha, mesmo sem estar a bola rolando neste final de ano. E também do Ceará e do Fortaleza, que buscam contratações para a próxima temporada. O Guarani está muito próximo de acertar com o atacante remanescente da segundona do campeonato cearense. E o técnico do Vasco já está definido. O ex-treinador do Bragantino agora comandará o Clube Cruz Maltino Carioca. Abel Braga será diretor de futebol do clube. 18h05 no timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço, vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252, ao telefone 3512-5007. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Alô, você que está ouvindo o Timaço da Vale FM. O programa Vale Esportes combina com uma cerveja bem gelada, não é verdade? Combina também com refrigerante, com suco, com hambúrguer X-Val, com Beirute, com esfirra, com pizza. E isso tudo combina com a Pizzaria Oval. E na Pizzaria Oval tem tudo que você mais gosta. Estamos aguardando você com um telão de 82 polegadas para você ver o seu esporte favorito. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Rua Todos os Santos, esquina com a Avenida Carlos Cruz. WhatsApp 98842-9514. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. O Joá da Sorte Cap na sua primeira edição está imperdível. Tem carro e muito dinheiro. No quarto sorteio tem um Fiat Argo 0 km. É isso mesmo, um Fiat Argo zerinho direto pra sua garagem. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio, R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte tem 40 prêmios de R$500. Tudo na dupla chance de ganhar. Só custa R$10. Comprando o Joá da Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capemissa Capitalização. Joá da Sorte Cap. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas duas etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM, começando a partir de agora, nesta terça-feira com cara de segunda, porque ontem o dia foi praticamente pela metade por conta do Jogo do Brasil. E aí, como é que vai ser sexta-feira? Já estão querendo saber aqui, viu, JF? Como é que vai ser sexta-feira, já que o Jogo do Brasil começa ao meio-dia em ponto? Então, se tinha muita gente, o jogo sendo às 4 da tarde, que já aproveitava para não trabalhar, ou então trabalhava só um pedaço da manhã até o meio-dia, e agora? Como é que vai ser? Quem vai nos dar esta resposta? Delton Sá. Como é, Delton Sá? Eu quero explicações, você, né? Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado no Vale Esporte do Timaço da Vale FM. Se depender da minha vontade, todos que forem pra casa assistir ao jogo meio-dia, só voltam no outro dia, Marco. Eita, como tu é um patrão bom, Delton Sá. Comigo eu fechava as portas, não tinha nem perigo de eu fazer funcionário meu voltar pra trabalhar depois do jogo. Mas se o Brasil perder, como é que faz? Aí é que a gente não voltava mesmo, de velório. É, né? Era, naquele... Tá certo. E voltar pra chorar, não. Não tá voltando pra sorrir, quanto mais pra chorar, Marco Valério. Eita, Delton Sá. Não tinha esse negócio não, era feriado geral. Todo mundo ia pra casa, assistia o jogo. E já emendava, né, Delton? Já emendava, sexta-feira à noite. Quem quisesse ir pro quintal, ia pro quintal. Quem quisesse ir pra mão de vaca, ia pra mão de vaca. Quem quisesse ir lá pra Val,
da hamburgueria. Quem quisesse ir pra Baleia, lá do Baleia Hamburgueria, depois do jogo. Quem quisesse ir lá pra Irlanda, ia lá pra Irlanda. Da Garinha aí. São os comentários, os comentários que a FIFA ama o povo brasileiro. Porque muita gente comentando, não é brincadeira, porque a maioria dos jogos estão caindo nos finais de semana, né? Porque sexta-feira agora tivemos um jogo na primeira fase que foi na sexta-feira também, né? O jogo da seleção brasileira. Não, teve um quinta. Teve um quinta e teve um segunda. Um sexta e agora segunda. Segunda de novo. E agora o outro. Não caiu nenhum no sábado nem no domingo, não. Mas já é a segunda sexta, né? Essa vai ser a segunda. É a segunda sexta, né? Essa será Teve a sexta passada, né? Teve sexta passada. E já teve 2 segundas. Só que essa sexta, diferente da passada, a galera emendou, que foi 4 da tarde, né? Esse é meio-dia, por isso que eu tô dizendo, libera a galera. Agora. E o Brasil for passando de fase, todos os jogos agora serão ao meio-dia, né, Delton? Não, 4 da tarde. Na terça-feira? 4 da tarde. 4? E na quarta, 4 da tarde. E a decisão, 4 da tarde. Eu pensei que a decisão fosse meio-dia. A decisão é no domingo, né? No domingo. 18 de dezembro, né? Vamos fazer uma decisão. Dê uma olhadinha, mas 10 horas da noite lá, rapaz. Eu acho que será 4 da tarde. Olha aí, João Filho. Mas vamos lá, vamos para as quartas. Porque lá, 4 da tarde é 10 da noite lá. Semifinais, 16 e 16. Isso, pronto. Aí olha a decisão. 13 e 14. 18, meio-dia. A disputa do terceiro lugar, sábado, dia 17 ao meio-dia. E a decisão, dia 18, meio-dia. Então pronto, meio-dia. Então só a decisão, pronto. Mas as semifinais será mesmo às 4 da tarde, né? Os dois jogos às 16 horas. 13 de dezembro e 14 de dezembro. Então tá certo. Aí o domingo é feriado mesmo pra nós, não tem diferença não. Né? Delton Sá, voltando aos nossos palpites de ontem. Sim, senhor. Todos nós aqui erramos só o Zico a classificação da Espanha. Só o Zico. Parabéns ao Galo de Quintino. Eu também não vou parabenizar, não, campeão em 81. Campeão de quê, homem? Delton, falam que é um campeonato mundial do Flamengo em 81. Ainda bem que você usou o nome, falam. Por que não foi campeão do mundo, não, Flamengo? Não, que conversa. Campeão do mundo primeiro foi o Corinthians. Marco, mas o Intercontinental, a Copa Toyota, não era considerada? Não, você acabou de dizer campeonato aí, mundial? Era a Toyota quem bancava lá. Era, então. Não era a FIFA que bancava. Então quer dizer que o São Paulo não é tricampeão mundial? Só bi. Não, só é campeão. Não, só é campeão, aliás. Quer dizer que o Santos nunca foi campeão mundial, Delton? Não, isso aí não Delton Sá. Já basta dizer que o Palmeiras não tem mundial. Quer dizer que o Santos não tem mundial. Esse aqui não tem mesmo. Nem o Flamengo tem mundial. Nem o Flamengo. Nem o Grêmio. Não. Mas Delton, rapaz. Nem o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro nunca teve? O Cruzeiro nunca teve mesmo, não. O Cruzeiro nunca teve. Quem tem é o Inter, mas já é o Mundial de Clubes, né? Quer dizer que na sua concepção, Delton, campeão mesmo, só o Corinthians, do meu amigo Lânio, São Paulo uma vez e o Inter. E ninguém mais, Delton. Não. Acredite-se, 2 títulos pro Corinthians, rapaz, né? Mas não sou eu, não. O Corinthians tem 2 títulos mundiais e uma Libertadores. Mas não sou eu que tô dizendo isso, né? Porque o primeiro Mundial da FIFA foi realizado no Brasil. Primeiro Mundial. Mas não era considerado, não era tido como Mundial? Não, eu não sei não se era tido. O São Paulo, quando foi jogar aquele Mundial contra a Barcelona. O Flamengo, o Grêmio. Não era decisão do Mundial, São Paulo e Barcelona, um jogo espetacular. O nome, como é que dizia? Isso era a mídia brasileira, mas como é que dizia lá no campeonato? Era Taça Intercontinental. Que era bancada pela Toyota, a FIFA não tinha nada a ver com isso. Né? A FIFA não tinha nada a ver com isso. Todo ano no Japão, que é a terra natal da Toyota, né? Mas eu não vou brigar com ninguém, não. Que aquela Copa Rio de 51, que alguns dizem que o Palmeiras ganhou o Mundial, que ele ganhou a Copa Rio. Ali pelo menos um tal de Jules Rimet foi quem entregou a taça, né? Que era o presidente da FIFA na época, né? Ó, o Tico Pereira entregou aqui no considerado. E Delton. Júlio Rimet. É isso, Marco. Delton Sá tá doido por polêmica. Não sabe ele que o flamenguista Isaac tá ouvindo ele lá em Portugal essa hora. Flamenguista? Eu conversei com ele depois do programa. Dizendo, Marco tá ficando doido, me chamando de flamenguista, eu sou vascaíno. Foi Isaac que me disse. Primeira vez que uma seleção africana se classifica para as quartas de final da Copa? Não, já teve Gana participando. Gana já foi até as quartas? Já.
contra o Uruguai em 2010. Foi 2010? Foi. Ali não foi oitavas. Soares tirou a bola. Não foi oitavas não ali? Não, ali foi quartas, que até o El Louco Abreu fez o gol de cavadinha. O gol decisivo. Então é a segunda seleção, Marrocos, né? Que eu me lembre, pode até ter mais, João Filho, mas que eu me lembre... Acho que foi a única zebra, né? Porque a Espanha era bem favorita pra... de fato... E o Luiz Henrique pagou pela soberba, né? Pela presunção, foi presunçoso demais, que era o melhor futebol da Copa era o dele, que Brasil e França eram fortes, mas seleções assim, que todo mundo sabia como é que jogava, que algo novo era da Espanha e, no entanto, não ficou nem entre as 8 melhores. Isaac já botou o olhinho dele aqui e o ouvido dele lá em Portugal. Pois é. Ouvindo. Concordando, ele vai já postar aqui ele com a camisa do Vasco da Gama. Quer dizer que o grande fã dele é o Roberto Dinamite. Roberto Dinamite. Tá certo. Ele disse que o Roberto Dinamite foi o maior jogador de futebol que ele já viu atuando. Essa musiquinha... É do joguinho Zen. que eu tô tá certo, tá certo. Vamos tacar a hora, JF. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube. 18 horas 20 minutos. E esse ao vivo no YouTube é uma marmota de quem? LL Boninho? Produções. Boninho, né? É a marmota Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Duval. Até rimou. E pra falar o número do telefone não tem igual. O número, JF. 988-42-9514. Só que hoje é folga, né? Não entra em contato hoje não, o pessoal tá de folga hoje. Você espera só um pouquinho pra amanhã. 988. A gente espera pouquinho. O cara com uma fome agora vai esperar até amanhã, João Filho. Não, espere não. Vá comer outra coisa. Não fique com fome, que pode lhe fazer mal ficar com fome. Amanhã, quando você tiver vontade de comer uma pizza, aí você pede. Mas não fique esperando, não. Coma outra coisa aí. Nem que seja um bico de pão, né, Delto? Boninho, Pelo amor de Deus, JF. Boninho, eu tô tentando vender... querendo que o povo fique com fome, João Filho? Eu tô tentando vender o peixe, Boninho, mas tô me Como é que vende o peixe se tá fechado, macho? Venda só amanhã, pronto. Pode comer, minha gente. Não fique com fome, não. Toma uma sopinha. Camarões em 90, Senegal 2002, Gana 2010 e agora Marrocos. É a quarta seleção a chegar nas quartas de final da Copa do Mundo. Que bom, JF. Obrigado. Você se limpou um pouquinho aí com essa informação. Mas não fique com fome, não. Espere um pouquinho. Só vai abrir amanhã, o cara vai passar 24 horas com fome, esperando abrir uma pizzaria. JF, pelo amor de Deus. Bora, JF. Eu não vou, não. Parei. Sou eu. Em nome de Arismo. Fechei meu microfone. Não falo mais nesse programa hoje. Revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você vai comprar sua moto Bros 160 cilindradas por R$ 997 de entrada. Você pode parcelar essa entrada em 10 vezes sem juros e vai levar a moto emplacada. Ai, meu Deus, um abraço, Josemir e toda a equipe da Aris Motos, é a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. E tem um detalhe, viu? Você compra a sua seminova, dependendo do seu cartão de crédito, você pode passar lá em 36 vezes com 0 de entrada. A moto já sai no teu nome, você ainda leva um capacete de brinde San Marino. Tudo isso na Aris Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Rapaz, a Comercial ZM tá com uma promoção. Não é brincadeira, viu? Campanha de roçadeiras Steel a partir de R$ 1.159. Tá precisando comprar um pulverizador? Também é da Steel lá na Comercial ZM a partir de R$ 2.189. Comercial ZM, máquinas, ferramentas, EPIs, equipamentos, tudo para você. E é concessionária Steel e autorizada nos produtos Bosch. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Vou falar da Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Você tá construindo, tá reformando, temporada das cerâmicas, das tintas para você na Atacom Home Center. Você não pode deixar de aproveitar as ofertas lá da Atacom. Você vai para lá, vai comprar, tá construindo. A Atacom tem aquela negociação especial para você. Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Conosco também no timaço da Vale FM, o Quintal Cariri, que apresenta todas as quartas-feiras a quarta diferente. E amanhã tem, viu, gente?
quarta diferente lá no Quintal Cariri, a partir das 8h30 da noite, para você jantar, para comer o seu petisco preferido, tomar a sua geladinha, tem caipirinha com preço especial, é amanhã, na quarta diferente, vários cantores do Cariri no palco principal do Quintal Cariri, lembrando que a entrada é franca, na Avenida Castelo Branco, no bairro Limoeiro. Bom, Marco Valério, eu quero falar da Gênesis Solar pra você. Se você tá precisando aí colocar a geração de energia solar na sua casa, eu vou dizer um negócio pra você, abra a negociação com o Luciano. Ele vai fazer tudo para acelerar o processo de implantação da energia solar na sua casa e você começar a gerar a sua própria energia e começar a reduzir essa conta absurda que você paga aí na sua casa. Você ficar mais tranquilo quando vê a gurizada lá no videogame, quando a mulher estiver lá assistindo o seriado com a TV ligada, olhando pro outro lado e deixa a TV lá, quando você desliga a mulher dá logo um pinote, reclama, eu tô vendo, olhando pro outro lado. Você não vai mais se preocupar com isso, porque a geração de energia solar vai estar lá gerando sua própria energia e você vai ficar despreocupado quando a conta chegar na sua casa. Procure meu amigo Luciano Carvalho, 981237956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia lá na Gênesis Solar. Um grande abraço. Alô, Luciano. Turma boa lá da Gênesis Solar. Vamos em frente também, em nome do Joá da Sorte Cap. Eita, Marco Valério. Eu já tô no páreo. Tá chegando o dia, viu? Eu já tô no páreo. Já tá no páreo, meu. Não perco tempo não, mano. Já comprou o seu título? Já, hoje eu estive lá no Piu Piu, Cláudio Piu Piu. Fui lá no... Rapaz... Gente boa, né, rapaz? Cláudio Piu Piu. Aí o Jucimar tava lá, Marco Valério. Ei. Aí tava com a garrafa de uma empalhadazinha bem gelada lá dentro. Aí, Piu Piu? Foi. Aí ele olhou... Meu óculos ia cair nesse pininho aqui. Aí ele pegou, botou o pininho, aí pegou e disse... Tu já vai? Pô, mas... Vamos fazer um brinde aqui? Aí botou um... Piu Piu disse isso? Mas, Del, diz que essa empalhada não é água que passarinho não bebe? Isso. Como é que Piu Piu tá bebendo? Pois é. Ele tava tá errado esse negócio, tá não? O Jucimar saiu e perdeu, Marco Valério. Eita. Geladinho, olha, Marco Valério. Alô, Cláudio Piu Piu. Alô, Cláudio Piu Piu. Abriu o apetite, cheguei em casa com a fome de leão, Marco Valério. Avancei lá na sardinha com macarrão. Foi, né? Foi. Tava bom? Tava bom. Tinha uma demais, rodelazinha de tomate? Também. Eita, umas folhinhas é bom, de não? alface, umas folhas. Macarrãozinho com tomate é bom demais, ó. Eu ia passar lá em Tico da Buchada, mas Tico não faz buchada durante a semana assim. Aí eu não passei em Tico. Aí como você é um rapaz esperto, não ficou com fome esperando, não. Não, esperei você não. comeu o macarrão. Logo. Tá certo. Deixar pro outro dia, Oxi, não ficar com fome esperando. Comi logo. Mas eu acho que nesse final de semana eu como uma buchada. Aí tá certo. Acho que essa semana eu vou lá buscar uma buchada. Pois se prepare, Delton Sá, pra você ficar bem forte aí pra ganhar os prêmios do Joá da Sorte Cap. Primeira edição no próximo domingo. Tu vai dizer meu nome lá se eu ganhar? Esse que vem a 8, com o maior prazer, Delton Sá. Tu vai divulgar mesmo? Vou, sim. Corra boa. E o número é... Olha, pai... Bom, Joá da Sorte Cap. Subindo. Montana. Vamos lá, ó. Primeiro prêmio, segundo tem 3 mil. Terceiro prêmio tem 4 mil. Prêmio principal tem carro zero. Meu amigo, você tá me ouvindo agora? Você pode terminar o ano com carro zero, um Fiat Argo 0 km no quarto sorteio. Lembrando que o título é bem baratinho, é dupla chance pra você comprar vários aí. E além disso, Giro da Sorte especial. 40 sorteios e R$500 pelas dezenas ali, aquele sorteio rapidinho. Então 40 ganhadores só no Giro da Sorte. É o Joá da Sorte. Olha, compre já o vai seu. Vai ser um dia bom, viu, João Filho? Que o Brasil vai ser campeão do mundo e eu vou ganhar no Joá da Sorte. Aí. Vai ser um dia bom, viu, João Filho? Vai. E Juninho vai. Tá ouvindo nós agora. Tá? Tá, Juninho. Duvidam, Juninho. Tem tempo pra tá ouvindo Diga aí qual o time que ele torce. Aqui no Ceará ele é torcedor do Quixadá. Certo. Lá no Rio de Janeiro ele torce pro Flamengo. Eita, certo? Diabo. Aqui em Juazeiro do Norte ele torce pro Campo Grande de Soares. Em São Paulo ele é torcedor do São Paulo. Lá em São Paulo ele torce pro São Paulo. E é? Ele é Bambi lá. É. Acertei? Não acertei tudo? Você acertou só a bambizada só. Foi, né? Foi. Só a bambizada. Ele torce Esporte. Não, mas no Ferroviário. Pernambuco ele torce Central Guarani, Vasco e São Paulo. Ele é quase um Los Peds. É? Ele tem 5 times. É, né? É. São Paulo, Vasco, Ferroviário, Esporte
e Guarani. E é uma misturada, é rubro-negro num canto, é alvinegro no outro, você tá dizendo, é tricolor no outro. Eu acredito, rapaz, tu acha, Isaac tá dizendo que nós estamos traídos, rapaz. Mas Isaac, Marco Valério, agora eu vou dizer um negócio pra você. Pra mulher ficar bonita com aquelas semijoias de primeira, quem é que tem? Dourado Joias. E quem quer ganhar dinheiro revendendo Dourado Joias não pode perder a oportunidade. Gente, olha, você tem aí, sua mulher tem uma pessoa que tem muitas amigas, é uma pessoa versátil, enfim, boa de fazer negócio. Você tem que comprar produtos da Dourados e botar sua mulher para vender e ganhar dinheiro, Marco Valério. É sim. É, rapaz. E você também, se tem muitos amigos, você vai comprar kit de joia lá na Dourados, não é não, Daniel? E ganhar dinheiro, meu amigo. Aí, Daniel, você vai transformar seu sonho em realidade lá na Dourados. O Ivani Feitosa, número 9. O telefone, o WhatsApp é o 99993-3038. Vou dizer um negócio pra você. Sempre que eu vou lá comprar um semijoia pra minha esposa, toda vez que eu chego ela fica encantada. Olha, e ganha brinde aí. Olha a pulseira de Daniel lá da Dourados. Rapaz, Daniel tá um galeto hoje, não tá, dançando? Tá. Se um cabo ali lhe vir, você não escapa não, viu, Daniel? Na hora de comprar a sua casa própria, trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel, que não é esse Daniel que tá no estúdio, é o outro Daniel. Daniel Victor, corretor de imóveis com credibilidade, conhecimento de causa, tem tudo que você precisa para fazer um bom negócio, comprar casa, trocar terreno, casa com primeiro andar, casa com piscina, apartamento, casa térrea, do jeito que você quiser, ele arranja o imóvel dos seus sonhos. Anote aí o número do Daniel Victor, você salva aí no celular, pode ligar para ele, marca aí o encontro, 99615-1864. As melhores opções imobiliárias do Cariri estão com o corretor Daniel Victor. Bom, vou falar agora da Só Fumê Service. Aí Marco tá certo. Valério, película de alta performance com 10 anos de garantia. Quem tem? O doutor do fumê, o Edilson. Lá tem revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos e muito mais lá com meu amigo Edilson, o doutor do fumê. Lá na rua José Marrocos, número 408. Telefone WhatsApp do Edilson é o 988054899. Se o sol tá batendo na sua janela de manhã cedo, aí você não gosta de fechar a cortina, aí fica aquela claridade, tudo bota revestimento. E a privacidade? Pois é, bota o revestimento. Prédio com prédio, o cara fica vendo tudo na tua apartamento. Você bota o revestimento em casa, rapaz, beleza, diminui você aquela poder namorar sossegado sem ninguém tá vendo. Isso, né? Marco Valério. Lá na Só Fumê Service com meu amigo Edilson, o doutor do fumê, o grande torcedor da Portuguesa de Desportos, lá do estado de São Paulo, Marco Valério. Grage Veículos, para você comprar seu carro seminovo com qualidade, procedência, todo revisado. Lá tem uma Saveiro top, rapaz, uma Saveiro espetacular para você. Tem um Corolaço também, enfim, vários carros, diversos veículos multimarcas na Grage Veículos, a melhor negociação. Ano novo combina com carro novo e carro seminovo com procedência é na Grage Veículos. Grande Marcão, Avenida Padre Cícero 1215. E tem o Instagram também, viu, Del? Tem. Pra você já dar uma checada aí nos veículos, @Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Outro dia eu tava num evento, aí tava o Ozenilton e o Marcos nas mesas ali do lado. Boa, né, Del? Cada um com sua camisa do Guarani, cada um com a camisa mais bonita que a outra. Torcedores do Guarani, Ozenilton e meu amigo Marcos da Grage Veículo. Colégio Compasso. Faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, na rua Dilon Gomes, número 474. No bairro Tiradentes, o telefone é o 35710531. Colégio Compasso, traçando o futuro do seu filho, Marco Vamos falar Valério. também, Delton Sá, de Madeireira Beira Rio, que tá sempre em promoção, né, Delton? E o Tiagão me mandou as ofertas agora da Madeireira. Pois arrocha aí, Delton Sá. Marco Valério, ele, tem larga massa, rejunta mix pra você, só R$13,50. Só Como é, Delton? R$13,50? R$13,50. Aí ele tá com Baixou o preço lá, viu? Baixou. Cerâmica Salem da Arielle, tipo A54 por 54, R$24,90. Ele tá com cerâmica Traffic Stone, né? Apenas R$24,90. Cerâmica Florida Grey por apenas R$25,90, meu amigo. Tem mais pra você, não parou por aí não. Tem cerâmica Riviera Branco, apenas R$23,90. E tem também a cerâmica Riviera Branco para revestimento,
R$ 26,90 o metro quadrado para você na Madeireira Beira Rio. É o Natal Beira Rio. Maravilha, Delton Sá, porque eu vou falar agora da churrascaria Mão de Vaca. Tá fechada hoje, mano. Hoje é a folga, né? Ia abrir agora. Não sei se já abriu. Tava fechada quando eu passei. Hoje. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco Acho do que Cariri. Jogo do Brasil, né, não? Exatamente. Aí trabalharam ontem e deram folga hoje. E sexta-feira, Marco Valério, na hora do almoço. Eita, Delton Sá, eu acho que eu vou pra lá. Eu também. Eu tive lá sábado. Teve lá, né? Carnezinha. Mas J. Rodrigo carnezinha, hoje, assim, no bom sentido da palavra. Rodrigo me disse hoje que sexta-feira vai ter jornal normal. Mamaminha, espetacular. Mas Jota me disse hoje que vai ter jornal normal. Não tem problema, eu faço um delivery, Delton Sá. 98... Então, enquanto o jogo do Brasil tá jogando, a gente tá aqui fazendo jornal e comendo. 88657741. A churrascaria Mão de Vaca tá sempre pensando no bem-estar do cliente. Né, Marco Valério? Bota a televisãozinha aqui. Tem um telão grandão? Tem um telão bem grandão. Mas se você quiser ficar em casa, ou então se for trabalhar igual a gente, bota a TV aqui e a comida vem. 988657741. Tem aquela carninha de sol com aquelas torradinhas? Deixa eu até com água na boca. Marco Valério. Um abraço, meu amigo João Hélio, tá ouvindo a gente. Quem tá mandando um alô é Daniel do Sítio Manga. Bom, o celular de João Filho caiu ali e quebrou. O que é que ele tem que fazer? Levar na Fox. Lá em Erlim, da Fox, pra resolver o telefone dele. Aí não importa se o seu é um Redmi, né? Se é da Xiaomi, não importa se é Samsung, se é LG, se é Motorola, se é iPhone, não importa. Deu problema, pode levar lá que a equipe de JF é estourada. Agora, o que é que acontece? Se chegar lá e o cara já pagou 6 de 8. Se não, ele já tá querendo o outro, ó, rapaz. Já tá de olho em outro. Nem terminou. Já controla essas contas, não, JF. Ele já tá de olho em outro ali. Lá na Fox? Sim. Pois é. Nem terminou isso aí, ele já tá olhando. Aí já pagou 6 prestações, só faltam 2. E ele disse que antes de pagar outro, ele compra outro. Ele já tá de olho em outro ali. Viu, Marco Valério? Aí lá na Fox, com aquela facilidade pra pagar. Meu amigo, tu é doido, mano. O cara não compra se não quiser, mano. O cara troca de celular toda hora. Toda hora chegando celular novo, modelo novo, aí o cara vai trocando com a facilidade que o Erlin tem lá na loja da Fox. É só você passar em alguma delas, Marco Valério. Tem no Crato, na Senador Pompeu. Aí tem na Padre Cisco Santa Luzia, na São Pedro com Seminário e tem no shopping. Inclusive, fim de ano, o pessoal gosta daquele som, né? JBL e outras marcas, rapaz, muita qualidade tem lá também na Fox. Hotel Amuarama em Fortaleza. Alô, grande Genilson. Saudade do Amuarama. Rapaz, a casa do caririense na capital cearense. Reservas 85 é o DDD 3304-8900. Agora eu quero falar da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Plácido Deraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Eu sou assim, eu ando nos parceiros. Sábado eu tive lá na churrascaria Mão de Vaca. Hoje eu passei lá na Farmácias Fernandes da São Benedito para comprar uma pomada negra. E hoje também eu fui na Panebom Pão Nosso. Delton Sá, quando você chega na fábrica, aquele rapaz, chega a dar vontade de comer o pão. Eita, cheiro bom danado, viu? Produtos de maneira semi-artesanal, ingredientes da mais alta qualidade. Aí na linha tem pão hot dog, pão hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, biscoitos. JF, por exemplo, é fã de sequilhos da Panebom Pão Nosso e ainda tem a linha integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. Aí quem gosta é o Rubens Santos. E também tem a deliciosa massa para pastel Tasquinha, produtos Panebom Pão Nosso. Esse pão nosso que você tá falando, eu gosto quando eu vou pedir meu hamburgão lá no Baleia. Aí quando ele vai fazer o hamburgão, imprensa aí eu na chapa. ele imprensar assim naquela chapa, aí ele fica o pãozinho bem amassadinho assim, com aquele... A controvérsia. Viu? Que lá no miolo do pão, aí fica assim o hambúrguer, né? O blender, aí fica lá o ovo, aí tem lá o queijo coalho, aí tem lá o presunto, aí tem o milho verde, a ervilha, tem o tomate, aí tem o bacon, que não gosta assim, tem a calabresa. Aí eu taco nesse bicho todinho, mano. Até X tudo, aí eu... Baleia tudo. Ainda tem salsicha ainda. Aí eu pego aquela maionese de baleia, que é uma delícia, um espetáculo. E cabe aí nesse pão, todo aí. Aquela maionese assim, com aquele ketchup em cima.
Aí eu dou aquela mordida, Marco, fica todo melado aqui do lado. Parece menino, velho, comendo. Mas você espera no outro dia pra comer ou você pede no mesmo dia? dia, peço, como. E ainda tomo um suco de maracujá lá de baleia. Pra ficar calmo. Pra ficar calmo, Pronto, tranquilo. Viu? E tem um detalhe. Quando que você precisa do Baleia Burger, você não pode ir até lá. Tá? É só ligar. Liga. Qual é o número, João Filho, que liga pro Baleia Burger? 988380548. Sabe decorar. Ele não erra não, negócio, né? Não. Como é, João Filho? 988380548. Agora, o celular de João Filho é um celular daqueles tecnológicos. Ele pega aqui e faz assim, liga pro Baleia e pede um hamburgão para... Já chega aí. Poxa, já chegou lá, né? Assim, João Filho? Ligar para... É, com detalhe, eu não peço só um, peço muitos. Né? Mas tá vendo é assim agora. Ligue para o cabo da buchada, não é o nome dele? Patico. Tico, ligue para Tico da buchada. Aí é no fim de e semana. mande 5 buchadas. Não, aí é no fim de semana. Fim de semana? Tico é só fim de semana, né, João Filho? Só fim de semana. Buchada é no fim de semana. Ligue para Ranieri. Dia de quarta-feira, às vezes tem uma favada. Liga para Ranieri também, Léo. Ele liga para Ranieri. Rapaz, ele tá sem ligar para Ranieri. Faz tempo que eu não falo com o Ranieri. Faz um tempo que ele não liga para Ranieri escuta a gente. Tá lá na queixudo, viu, Ranieri escuta a gente, viu? Ranieri é gente boa, rapaz. E Nilo da Calento, faz tempo que você falou com o Nilo? Faz um tempinho também. Aí, tá vendo? Faz um tempinho. Tá trairando. Nilo Isso é trairagem. Trairagem. Só quer saber de Val e de Alexandre só quer saber de Val. E de Arlindo. Só quer saber de Val. Alexandre não quis saber, mas conversa com o Nilo. Delta, ele tá tão do jeito que ele tá esperando no outro dia pra poder pedir lá em Val. Tô esperando chegar amanhã pra eu ligar. Ele tá fazendo greve de fome pra chegar no outro dia pra comer. Luiz, o que você pode comer hoje, você deixa pra amanhã, Luiz? Boa noite. Deixo nada. Boa noite, Delton Sá, boa noite, Marco Valério, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando nesta terça-feira. Olha, Marco Valério, você falava aí do horário do Jogo do Brasil. Eu sei que para quem faz jornal é uma beleza, né? Meio-dia ali, fica livre. Mas eu não sei mais o que fazer não, viu, Aloysio? Porque ontem o JF me mandou embora no horário. E hoje o Delton Sá disse que eu vou trabalhar. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Sexta-feira ele não faz jornal, não. Ele tá fazendo charminho. Aí charminho. Delton disse que se fosse patrão dava logo feriado. Sexta-feira ele não faz jornal, não. Por mim, quem saísse 11 e pouco, não precisava mais voltar. Mas eu tô dizendo que J. Rodrigo me disse hoje que sexta-feira vai ter jornal. Pronto. Tá entendendo? Que eu vou ter que vir falou, participar e Marco Valério vai apresentar. Não tem problema. Tem nem perigo. Não tem problema. Olha o outro. Se ele falou, tá falado, né? Quem somos nós? Mas vamos lá falar do Icasa, que segue na sua preparação ainda nos bastidores para a Série B do Campeonato Cearense, que começa dia 5 de fevereiro. Mas a preparação do Verdão começa mais de um mês antes, já no dia 2 de janeiro, com o técnico Marcelo Vilar iniciando a sua pré-temporada. Bem, ontem, né, a gente trazia aqui a informação de que o Fabiano Rodrigues estava em Recife. Inclusive teve uma reunião com o pessoal lá do Santa Cruz. Ele já está retornando de para Juazeiro do Norte, né? Dessa viagem até Recife. Tomara que ele traga boas notícias e tomara também que o Icasa possa conseguir fechar essa parceria e trazer, quem sabe, alguns nomes lá do Santa Cruz para integrar esse elenco do Icasa na Série B do Campeonato Cearense. Por aqui seguem as conversas, seguem ainda os contatos. O que a gente tem de informação até agora, Delton, Marco, JF, é de que o Icasa deve trazer de volta alguns jogadores que estiveram nessa Taça Fares Lopes, mas pouquíssimos jogadores devem retornar. É o caso do Tarcísio, que permaneceu em Juazeiro para tratar da sua lesão no joelho. O Guídio, que é um jogador que tem mantido uma regularidade desde o Campeonato Cearense do ano passado, aliás, deste ano, né? Faz tanto tempo, mas foi no Campeonato Cearense deste ano que ele retornou ao Icasa. O Icasa também conversa com o zagueiro Marlon, que chegou por aqui no Campeonato Brasileiro da Série D, voltou para Fares Lopes, deve ser um jogador também que vai remanescer. E a diretoria também conversa com o zagueiro Dedé, que foi uma novidade para Fares Lopes, mas também conversa para quem sabe retornar nesta Série B do Campeonato Cearense. A gente tem também aquela situação do Rony, né, que na semana passada realizou a cirurgia no seu joelho direito. Ele rompeu os ligamentos do joelho, né, a gente lembra, ainda na Taça Fares Lopes. Ele permanece em Juazeiro do Norte, tratando, né, fez a cirurgia, vai seguir a sua recuperação por aqui e quem sabe, né, ele não possa estar ano que vem na equipe do Icasa, mas o que eu acho muito difícil, Delton e Marco, é que o Rony, no mês de fevereiro,
tenha condições de alguma coisa, né? Até porque a lesão dele foi muito séria, a cirurgia acabou de ser feita, enfim, o tempo de recuperação é de 7 a 8 meses. Então, vendo aí que o campeonato termina no mês de abril, ele ainda não teria essa condição de voltar aos gramados. Talvez para uma Fares Lopes, caso o Icasa dispute, né, no segundo semestre, mas é uma possibilidade um pouco mais distante esse retorno do Rony, que inclusive durante a sua passagem pelo Icasa recebeu algumas boas propostas, até de clubes que vão participar da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. No mais, a gente aguarda o retorno do técnico Marcelo Villar, que deve intensificar essas conversas e trazer também alguns nomes, jogadores de sua confiança e que, claro, estão dentro da realidade oferecida hoje pela diretoria do Icasa. O orçamento, mais uma vez, Delton e Marco, vai ser enxutinho e o Icasa tem que trabalhar dentro dessa realidade. Eu espero que com essa questão dessa realidade financeira, se o Icasa chegar a estar disposto a fazer um pouco mais de investimento, um pouco mais na frente, que essa possibilidade ela seja vista logo no início do processo, do trabalho. Até para facilitar o departamento de futebol. Porque se o Icasa tivesse dado ao Fabiano, ao Leandro, no começo da competição, a possibilidade de ter contratado mais jogadores como contratou no decorrer da competição, talvez o resultado final tivesse sido outro e não esse do Icasa não ter conquistado seu objetivo de conquistar a Fares Lopes. Então eu acho que tem que fazer um esforço logo inicial. Se existe uma margem, utiliza logo, vai para cima, tenta logo, para não perder tempo durante a competição, e aí quando vier essa necessidade, essa possibilidade de fazer o investimento, já for tarde e não dá mais tempo de você conseguir o seu objetivo, né? E há um detalhe. O Icasa, ele participa de um campeonato cearense da primeira divisão. Tudo bem, a gente espera sempre que faça a melhor campanha. Mas não há uma exigência para o Icasa ser campeão, porque existem forças maiores. O Icasa participa de um torneio nacional, é a mesma coisa. Você espera que o time vá o mais longe possível. Mas você nunca pensa ou exige, digamos assim, tem que ganhar, tem que ser o primeiro colocado, porque sabe que existem outras forças, né, dentro do torneio. Agora, disputando uma Série B de campeonato cearense, não passa pela cabeça de ninguém que o Icasa não seja o grande, que o Icasa não seja o time a conquistar a primeira posição ou, na pior das hipóteses, a segunda, que é a que consegue o acesso, que também já é o objetivo do torneio. Quer dizer, o Icasa disputar uma segunda divisão como mero coadjuvante, um time que está ali brigando, talvez em meio de tabela, sem conseguir chegar aos líderes do torneio, então isso é inconcebível. A diretoria do Icasa precisa, mesmo com as dificuldades que a gente sabe que realmente existem, precisa dotar o departamento de futebol das mínimas condições de montar um elenco competitivo. Porque é aquela coisa, o Icasa tem camisa, tem tradição, tem torcida, mas você precisa ter um elenco de qualidade. Eu já me animei quando anunciaram o Marcelo Villar, que é um treinador vencedor dentro das proporções daquilo que a gente entende do futebol do interior, de equipes de menor expressão. Então ele tem toda a capacidade de fazer um grande trabalho e de ajudar a subir o Icasa. Agora, tem que ter condição, né? Agora, um dos grandes problemas é, às vezes, a grana da CBF, que está presa ainda na época da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro da Série D. Eu conversei com o Renato Moura esses dias, Delton, ele me falou que é mais de R$1 milhão. Imagine se o Icasa receber esse dinheiro para montar um time para disputar a Série B. Certamente teria ótimas condições de montar um elenco muito competitivo. E há um outro problema, e o Aloysio já destacou isso em outras ocasiões, que é o fato do campeonato da Série A, da primeira divisão do Cearense, acontecer quase que praticamente ao mesmo tempo da Série B. Ou seja, há uma preferência de alguns atletas de não jogar a segunda divisão. Eu vou ganhar X no Icasa. Não, eu prefiro ganhar o mesmo X no Caucaia, no Iguatu, não sei aonde, para poder
jogar uma primeira divisão. O atleta às vezes acha que se desvaloriza jogando uma segunda divisão. Então, são fatores que podem atrapalhar. Mas independentemente disso, a diretoria do Icasa tem que ter a consciência de que o Icasa não pode ser um mero coadjuvante numa segunda divisão de campeonato estadual. Ô Marco, aqui em tempo a gente falou agora há pouco sobre o Guidio, mas ele agora há pouco, há 3 horas, foi anunciado como novo reforço do Iguatu, que vai disputar, além da primeira divisão do Cearense, o Campeonato Brasileiro da Série B. Então o Guidio já é carta fora do baralho da equipe do Icasa, que realmente tinha interesse na permanência do atleta lá no início, mas ele recebeu essa proposta do Iguatu e vai mesmo lá pro Centro-Sul, Azulão do Centro-Sul, disputar a primeira divisão e também o Campeonato Brasileiro. E seria, presidente. Viu, Aloysio? Seria muito bom para o Icasa se pudesse ter mantido o Guidio, porque é um jogador que não é tão caro, está dentro dos padrões do Icasa e ele é muito útil, né, no elenco para diversas competições, se bem que o Icasa não vai ter tantas competições assim, mas é um jogador cujo custo-benefício é muito bom. Então é uma pena para o Icasa, né? Para ele, claro, é profissional, deve ter recebido uma proposta melhor, até um tempo mais longo de contrato, talvez, né? Porque termina o campeonato estadual, começa a Série D, que tem alguns meses de competição. Então, para ele deve ter sido melhor. Com certeza, você falou do custo-benefício, é um jogador que mora em Juazeiro, né? Estava no Icasa mantendo uma regularidade e era uma peça importante. Mas, claro, o calendário é bem mais atrativo para o Guidio nesse momento, lá na equipe do Iguatu. E a gente deseja, claro, boa sorte ao profissional. Bem, o presidente Aloysio Gregório está acompanhando a gente e nós mandamos aqui um abraço para o presidente, agradecemos pela audiência. Ele destaca, olha, pode garantir que vai ser um time competitivo e muita gente boa vai vir. Esperamos isso, presidente. Torcemos também para que isso aconteça e o Icasa volte à Série A, de onde não deveria ter saído. Afinal, não caiu em campo, né, Marco? Então o Icasa não deveria ter saído da Série A, porque isso não aconteceu na bola, e sim nos tribunais. Esperamos aí que esse planejamento possa surtir o efeito esperado a partir do dia 5 de fevereiro, quando o Icasa estreia diante da equipe do Crato, no Cearense da Série B. Eu só quero fazer uma observação, não é a primeira vez que eu escuto isso, e não só do Aloysio, mas eu já ouvi algumas pessoas fazendo essa observação, e obviamente, claro que respeito todas, mas quero só colocar a minha colher. Aí tem muita gente que diz assim, como a Luísa acabou de dizer, o Icasa não caiu em campo, foi pior, era melhor ter caído em campo do que cair do jeito que caiu. Tivesse caído em campo, pelo menos ele caía conformado, sabendo que caiu porque faltou futebol, porque não tinha time. Pior, Luiz, foi ter caído do jeito que caiu. Justamente, então dobra a responsabilidade para subir, né? É. Eu vejo pior dessa foi forma. cair do jeito que caiu. Isso. É pior do que ter caído em campo, né? Justamente. Então amanhã a gente volta com mais informações do Verdão do Cariri aqui no Vale Esportes. Um abraço, boa noite. Um abraço, Aloysio. Obrigado pela participação. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco tem Kilmer de Los Campos. Também o Anderson. O Guarani está aí se movimentando no mercado. Já já, mais informações no Vale Esportes. Vale FM. O Joada Sorte Cap na sua primeira edição está imperdível. Tem carro e muito dinheiro. No quarto sorteio tem um Fiat Argo 0 km. É isso mesmo, um Fiat Argo zerinho direto pra sua garagem. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio, R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte tem 40 prêmios e R$500. Tudo na dupla chance de ganhar. Só custa R$10. Comprando o Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sorte Cap. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM, Delcom, De volta no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Luz? Então vamos primeiro com Quilmer de Campos. Fala, Quilmer, boa noite. Um abraço, meu querido Delton Sá, meu querido Marco Valério. Antes de tudo, eu queria dizer que eu sou fã do Jornal Meio Dia e sou mais um que quero ouvir o Jornal Meio Dia sexta-feira, viu, Marco? Então, não falte. Ok, Quilmer, agradeço pela consideração, pelo seu apreço ao nosso Jornal Meio Dia. Vai ficar querendo. Eu tô com o J. Rodrigues. Eu acho que o jornal é bom, e é bom. É a grande audiência do horário na rádio. Tem um grande apresentador. Obrigado. E um grande repórter na rua. Então, por que não fazer? É bom que a gente trabalhe, né? Depois vocês. Não, eu tô de boa. Eu boto a TV aqui, faço o jornal e vou pro delivery da mão de vaca. Não tem problema, pois é. Depois você revê os gols quando chegar em casa. No YouTube tem. Não, eu vou assistir a vitória da Holanda sobre a Argentina, 4 da tarde. Fica tranquilo. Aí você me machuca. Aí é de lascar, meu amigo. Aí só Los Pérez pra me fazer achar graça. Vamos lá, Super Luz. Vamos lá, Super Marco Valério. O Fortaleza fechou com Iago Pikachu. Eu falava dele aqui ontem. O Pikachu, que o time dele foi rebaixado lá no Japão. O Shimizu Sampus foi rebaixado. E o Shimizu resolveu emprestá-lo ao Fortaleza. É o Gleibson Iago Souza Lisboa. Aliás, Lisboa tá na moda, né? Portugal fez 6-1. O Iago Pikachu, nascido a 5 de junho de 1992, tem 30 anos de idade, nascida em Belém do Pará, é ala pela direita, tem 1,69 m, começou na Tuna, jogou na Tuna na base, jogou no Paysandu, aí foi pro Vasco, veio pro Fortaleza, foi pro Shimizu e está de volta ao Fortaleza Esporte Clube. O Iago Pikachu, artilheiro da temporada 2022. Ninguém aqui na capital fez mais gols do que o Iago Pikachu. E o Ceará agora há pouco de primeira, hein? Acaba de contratar Arthur Rezende. É o Arthur Rodrigues Rezende. É meia, 28 anos de idade, 1,79 m. Vem do Goiás, vem do Vila Nova de Goiás. Ele fez 13 gols com a camisa do Vila Nova na temporada. Ele passou pelo Goiás, jogou no Gil Vicente Portugal, jogou no AEL Limassol do Chipre, jogou no Santa Cruz do Recife, no Boa Vista do Rio, no Guarani da cidade de Campinas, no Bahia, no Vila Nova, e a nova casa dele é exatamente o Ceará Sporting Clube. Aqui no Ferroviário, o Ferrão trabalhou em 2 expedientes e na sexta-feira, em virtude do Jogo do Brasil, o Ferrão trabalha somente pela manhã, de 8 até as 10 da manhã, 10h30. Em seguida, o Paulinho Kobayashi libera toda a moçada. Bem diferente do nosso timaço da Vale FM, que vai colocar no ar o Jornal Meio Dia. Parabéns, J. Rodrigues, dessa moçada para trabalhar. Ao vivo, Fortaleza. Parabéns, viu, JF? Você de novo errou. E o Zico acertou. Marrocos, uma seleção espetacular. E o meu palpitão das semifinais... Só não torça para Marrocos, viu? Hã? Só não torça para Marrocos. Seu histórico é bem complicado nesse sentido. Não, eu não torço Marrocos, não. A semifinal da Copa. De um lado, Brasil-Argentina. Do outro, França jogando contra Portugal. É o meu palpitômetro. Marrocos dança. Um abraço. Valeu, Super Quilmer! Olha o jornal.
Tá bom, estaremos aí. Tamo junto. Se o homem decidir, tá decidido, tá bom? Tá bom. Mandar aqui um abraço, viu, Delton Sá? Pro segundo, que é grande torcedor do Corinthians. O segundo é torcedor do Corinthians? Bicampeão mundial. Pensei que o segundo torcia São Paulo. O Adriano Dias diz que mundial só da FIFA, a partir dos anos 2000, ele diz que pra ele não vale os que tem pra trás. Isso, no mínimo, deve ser torcedor do Vasco, do Fluminense ou do Palmeiras. Ele é torcedor do Botafogo. Que não tem mundial. Adriano é torcedor do Botafogo. Pronto, também não tem, é por isso, tá explicado. Porque pra mim, o Flamengo tem mundial. Vou mentir? Faça média. Não é média não. Eu morava em Fortaleza em 81. Você tá fazendo média aí. E eu fiquei doido pra assistir o jogo. Você não pensa isso não, né? Era meia-noite. Pensa, João Filho, assim, ele... Pra quem já torceu o Flamengo... Não, eu acho que o Flamengo tem mundial, o Grêmio tem mundial. Eu acho. Era considerado mundial, minha gente. Ser considerado é uma coisa, oficializado é outra. A FIFA não oficializa, né? A FIFA só oficializa de 2000 pra cá. Aí quer dizer que de 1999 pra trás, futebol mundial não existia. A mentora entendeu? Campeonato mundial, não. Aí quer dizer que nunca teve, de 99 pra trás, não teve campeão mundial. Chancelado pela FIFA, não. Sim, meu amigo. E quem é que organiza o futebol no mundo? Que os outros faziam. Chancelado pela FIFA, não. É o Intercontinental, né? Que a Toyota promovia e todo mundo chamava, ou a gente não chamava de campeão mundial? Todo mundo. É? Mas não é. Mas cada qual por ser cada qual, né? É. Agora eu faço como diz um amigo meu, tem um SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor na FIFA, aberto a reclamações. É só ir lá. Mas, vixe. Rapaz. Ei, agora... Ele me humilha, né, Del? Ele me humilha. Ó, meu amigo Francisco diz... Tá concordando com você e tá esculhambando comigo e com o João Filho aqui. Não é novidade. Ele disse que João Filho é um pé de geladeira, viu? Certo? E disse que eu não sei de nada não, quem sabe é Marco Valério, que meu time só ganha no tapetão. E que Marco Valério tem razão. Francisco mandou aqui, viu? Valeu, Francisco, obrigado pelo carinho da sintonia. Anderson Luiz, esse é campeão mundial. E 2 vezes. O pai dele também. 2 vezes campeão do mundo aqui. Não, o pai dele não é também. Aqui. Como é que ele é 2 vezes campeão do mundo se só tem uma Libertadores? Já começa a estar errado por aí. Mas aí é o critério. É o oficializado errado. Vamos lá, se o Al-Ahly for campeão mundial, ele não vai valer, foi campeão não vai valer, continental e ganhou. Porque é do país sério. Ó, Marco Valério. Rapaz, o cara ser campeão, porque foi convidado pra... Nem não, competência ele foi campeão brasileiro um ano antes e teve o direito de participar, como todo clube, até hoje no Mundial de Clubes participa. Anderson Luiz, não concordo. Fala do Guarani, que ele não tem razão não. Eu vou ser igual a JF, eu sou do contra. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite, Marco, boa noite, ô filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Guarani tá começando já a contactar atletas, desde a semana passada tá contactando atletas e já tá muito próximo de algumas contratações. E aí automaticamente, Delton Sá, a gente já fica sabendo de um ou outro nome. O nome da vez que chegou até a nossa equipe foi justamente o atacante Neto, que vestiu a camisa do Guarani, chegou depois do Campeonato Cearense da 2ª Divisão. Aquele que é meio espoletado, é? Sim, aquele que é bem esquentado em campo, mas... vestiu muito bem a camisa do Guarani, foi importante. Não, ele é bom atacante. Agora foi importante pro acesso. Ele é um pavizinho curto danado, viu? Sim, foi um jogador importante pro acesso, foi um jogador taticamente, até fazendo gols importantes pro Guarani, e deve voltar a camisa do Leão do Mercado. Falta alguns últimos ajustes com o jogador para ele vir vestir a camisa do Guarani. Segue ainda atrás de contratações, a maioria do elenco já está contactado, já está contratada, faltam só alguns últimos ajustes, questão de assinar contrato, que a gente sabe que o Guarani ainda tem problemas em relação a toda aquela situação do BID que está sendo resolvido. O Guarani tenta um meio legal para resolver toda essa situação, até mesmo negociar com o atleta, está procurando um meio para que seja resolvido o mais rápido possível, porque o Guarani já começa a receber os atletas na próxima semana. A próxima semana já devem começar a chegar jogadores aqui a Juazeiro do Norte, já para começar a pré-temporada, pensando na 1ª divisão do Campeonato Cearense. Tomara que o Guarani possa, né, otimizar essa questão de contratações devido às dificuldades financeiras. O clube, né, diz e passa essa posição de que a situação financeira do clube não é confortável. É uma situação de tentar acertar o máximo possível nessas contratações para colocar um time competitivo em campo
E ninguém vai esperar outra coisa do Guarani. Vai esperar um Guarani que seja competitivo, um Guarani que só terá 5 jogos na primeira fase para definir o seu destino e que, infelizmente, lamentavelmente, pelo sorteio na tabela, vai fazer 3 jogos seguidos fora de casa. O que eu achei, sabe, muita incoerência nessa tabela da federação. Não faz sentido. O time estreia, depois vai fazer 3 jogos fora para depois encerrar em casa. Quer dizer, entendo que se houver algum início complicado para você reverter em 3 jogos fora de casa, numa fórmula de disputa meio que eu não entendo os nossos dirigentes, né, de aprovar uma competição que depois de 5 jogos... Não dá pra reclamar, né? O Guarani assinou o regulamento. Eu sei, mas eu continuo achando que tinham fórmulas mais interessantes para os clubes mesmo. Porque assim, o cara diz, mas para mim não cair eu vou ter que disputar um torneio. Se não desse torneio que vai ter mais motivação por só para tentar evitar cair, cara. Sabe? Que motivação tem tu podendo estar jogando a fase com todo mundo ida e volta, ou sei lá, todo mundo só ida, e se classifica, quem caiu, pelo menos você fazia 9 jogos, com importância estar na disputa do campeonato, você faz 5, depois vai pro Deus me livre, me acuda aí que eu tenho que sair daqui. E em relação a custo, se você for pra segunda fase, pra fase do rebaixamento, Deus me livre, você tem um custo bem maior com viagem, que jogos de ida e de volta. Pois então, é bem complicado. É pior ainda, cara, quer dizer, eu não passo pra próxima fase, eu só tenho 5 jogos pra tentar ir pra próxima fase e continuar no campeonato, mas se eu não passar, eu vou pra zona de degola disputar uma competição ida e de volta, gastando o que eu não tenho pra tentar evitar cair, cara. Sei não, sabe? Às vezes eu não entendo a cabeça dos nossos dirigentes quando se deparam com fórmula de disputa e não conseguem avaliar as coisas de melhor maneira, tá entendendo? Você chegar e dizer, não, gente, peraí, homem, vamos jogar todo mundo contra todo mundo aqui o campeonato e pronto, quando terminar vamos discutir como é que a gente faz, tem mais quantas datas? Então vamos pegar só os 4 aqui e fazer um cruzamento para não cair direto, pronto, beleza, os 6 vão lá, mas não, o cara já com 5 jogos já, aí faz como o Guarani que pegou ainda o critério de fazer 3 jogos fora de casa, pega uma tabela com 3 seguidos, se não passar vai pro desespero, gastando. Tem que fazer jogo de... essa tabela do Guarani, Delta, é a pior possível. O Guarani pega o Ceará aqui, que proporcionalmente, né, não dá para comparar Ceará e Fortaleza com nenhum clube do interior, é um adversário dificílimo, aí pega 3 jogos fora, é para matar, viu? Aí depois um jogo com mando de campo em Barbalha, contra o Barbalha, que é um campo neutro, ou melhor, é do Barbalha, que o Guarani vai jogar no Inaldão, provavelmente, ou então no Mirandão, é campo neutro, quer dizer, não tem vantagem sobre o Barbalha. Então, o Guarani não tem vantagem nenhuma nessa primeira fase do campeonato. De fato. Então, muito ruim pro Guarani. Tem que trabalhar bastante, pensando em formar um grande elenco, um bom elenco para conseguir manter-se primeiro na primeira divisão e depois, quem sabe, aí só faz bom elenco com dinheiro, Anderson. Soares, que é bom contador, se ele souber contar direitinho e contratar, e o negócio funciona. Há controvérsias, porque sempre, né? Nós temos um exemplo do Cariri, né? O Cariri foi rebaixado. O Cariri dinheiro tem. Sim, mas não era Soares. O problema é quem tá administrando também. Meu amigo. Tem que saber formar o elenco, saber formar o elenco do Guarani pra o Guarani conseguir. Agora, às vezes, o cara sabe até administrar, mas se não tiver a condição, o recurso para contratar, aí fica complicado, né? O Guarani tem que trabalhar bastante para poder continuar na primeira divisão e quem sabe beliscar aquela vaguinha na Série D do campeonato. O povo tá vendo nós, tá lá no YouTube? Tá. Rádio Vale FM 99 oficial. Tem certeza, Marcos? Isaac diz que antigamente ele ficava rindo lá, só ouvindo, agora é assistindo também. Diz que adora a câmera que fica em João Filho, fica olhando as reações de JF. Isaac é tão sem vergonha, João Filho. Isaac é sem vergonha. Ele tem uma telona grandona, viu? Ele tem a TV lá de 75 polegadas. Só presta assim pra mim. Aí ele pega e bota lá na TV, lá no YouTube, na TV, assim, fica olhando pra nós e rindo da cara da gente aqui. Lá em Portugal, comendo bacalhau e tomando vinho. Um abraço pra José Filho, torcedor do Icasa em Nova Serrana, Minas Gerais. Olha aí, rapaz. E o José Belarmino. Onde é que Belarmino tá? Tá em casa. Ele não colocou aqui a cidade, não. Um abraço pra toda essa turma boa. É um povo corajoso, né? Do YouTube. Marco Valério, semana
Daniel trouxe uma manga aqui. Eita, manga Bem doce, docinha, né? Aquele dia eu comi com baião de dois. Manga do sítio Manga, é boa. Eita, que baião de dois com aquela manga. Pensa aí, Daniel. Viu? Abraço pra Pelado, tá ouvindo a gente no Crato. Conversa. E o fã de JF, eu vou passar Tique defunto? seu WhatsApp pra Bibi, viu? Ah, pensei que era pra Tique defunto. Pronto. Copa do Mundo agora é só sexta e sábado, né? Vai ter tem a uma pausa. folguinha, né? Graças pausa a Deus. agora, quarta e quinta. Vamos trabalhar, né, JF? Vamos trabalhar. Quando não tem futebol é ruim demais. Mas sexta-feira, João Filho, vai ter jornal meio-dia ou não? Não vai ter. E palpite só amanhã ou depois? Hoje não. É só na quinta. O Vasco já tem treinador já pra próxima temporada. Quem é o treinador do Vasco da Gama? Barbieri, Maurício Barbieri. Olha aí. E por ironia do destino, começou sua carreira como treinador do arquirrival do Vasco da Gama, que é o Flamengo. Isso significa o quê? Nada. Absolutamente nada. Ele estava 3 anos no Bragantino, fez campanhas boas até no Bragantino. Goiás, teve passagem pelo Goiás, mas muito discreto. Uma melhor participação no Bragantino. Não fez um bom campeonato brasileiro, é verdade. Não vou mentir pra vocês, não. Eu acho o Barbieri um treinador razoável. Mas eu pensei que o Vasco da Gama ia anunciar um treinador de mais nome aí, um treinador de mais bagagem. Se eu fosse o dono do Vasco, sabe o que eu fazia? Montava um elenco bom, que você tem que ter um elenco de qualidade, e contratava o Dorival Júnior. Pois é, eu pensei que o Flamengo foi traíra com o Dorival Júnior. Que o Vasco ia para um negócio maior. Pensei que o Vasco ia investir. O Barbieri é pra ficar ali, meio de tabela, 8º lugar. Não tá tomando vinho. Vixe. Eu tô dizendo pra você, o cara em Portugal. Rapaz. Não vai tomar um vinhozinho? Nós, pobres mortais, que acordamos. Eu acordo 10:06 da manhã, Delta Sá acorda mais cedo ainda. A gente já rodou o dia inteiro, trabalha na hora do almoço, trabalha na hora do jantar, né, Del? Del trabalha na hora do café da manhã. Café da manhã. Daqui a pouco ele já faz programa de madrugada. Mas, Valério, com detalhe, ele tá tomando vinho do Porto. Tá entendendo? Aqui a gente faz um sacrifício danado pra comprar um vinhozinho ali de Mendonça, na Argentina, um vinho do Uruguai, um chileno, Marquês da Casa Concha. Numa confusão danada. Pra comprar um português, um Porta 6, por exemplo, é uma briga danada quando aparece por aqui. Eu nem entendo disso. Um rubi, essas coisas todas. Lá ele tem nas prateleiras lá, meu amigo, olha. E chocolate suíço hoje, né? Chocolate suíço. E as informações voltando ainda pro Vasco, que diz que o poderio financeiro do investimento do grupo que comprou o Vasco da Gama é de muito dinheiro. Pois é, aí vai... Contrata Barbieri. É de muito dinheiro, do mesmo nível financeiro do Grupo City que comprou o Bahia, né? O Bahia também... vai ter o dinheiro e não querer gastar? Não resolve, não. E já estão falando, sabe em quem? Pra treinar o Bahia? Lembra de Antônio Carlos, que foi zagueiro? Que era do Palmeiras? Ex-Palmeiras. Exatamente. Revelado pelo Fluminense. Jogou Copa São Paulo pelo Fluminense. Antônio Carlos estava no futebol da Bolívia, porque o Grupo City tem um time lá na Bolívia. Vou arrumar meus papéis. Não, vamos embora. Amanhã a gente volta. Amanhã tem Elizabeth.